O Centro de Operações Emergenciais, o COI, está fazendo um trabalho para monitorar o avanço da Covid-19 no estado do Piauí. E andou preocupado com números que foram registrados semanas passadas. Haveria a possibilidade da retomada, o crescimento do número de mortes e do número de casos? Essa é a principal preocupação das autoridades de saúde, que terminaram agora há pouco uma reunião para discutir novas estratégias. Estou com a Gorete Santos ao vivo, que traz detalhes para nós. Gorete, a reunião já acabou, né, Gorete? Exatamente, Gelson. A reunião acabou há poucos minutos, né? E deve sim já haver alguma mudança nessa estratégia de combate à disseminação do novo coronavírus, né? Diante daqueles dados que nós já trouxemos aqui no início do programa, né? Havia uma média de mortes diária de menos de 10 casos, que é um número alto, mas era um caso que estava se mantendo em estabilidade, e nos últimos dias houve uma elevação para até 14 casos, né? A gente vai conversar sobre esse assunto agora com o superintendente da rede de média e alta complexidade da CESAP, Oderico Tavares, está conosco, participou da reunião agora há pouco do COI e pode nos trazer o que muda a partir de agora, né? Boa tarde. Boa tarde, Gorete, boa tarde a todos. Assim, houve essa reunião de emergência convocada ontem à noite, que os números, o número de internações, o número de contaminação aumentou no nosso estado, bem como houve um leve aumento do número de óbitos diário. Então isso nos preocupa. O COI fez essa reunião para a gente ter alguma deliberação sobre esse assunto. O que é que está acontecendo? Flexibilização das atividades, manifestações de caráter eleitoral, e está tendo muita aglomeração de pessoas, da população. E as medidas recomendadas pelo COI, as medidas pela vigilância sanitária, não estão sendo respeitadas pela população. E isso nos preocupa para a elevação desses números e a elevação do número de pacientes internados, bem como de pacientes que possam agravar e aumentar a mortalidade no nosso estado. O senhor tocou num ponto, inclusive, que uma telespectadora havia falado anteriormente, né, dessa preocupação das reuniões eleitorais, justamente pela aglomeração que tem se percebido em muitos municípios aqui do estado do Piauí. Essas novas estratégias, elas podem apontar num rigor maior, também na volta desse rigor maior em relação às medidas restritivas. E aí eu incluo também essa questão de quem é candidato neste momento pode, de repente, incidir alguma penalidade em função dessa aglomeração que pode resultar em aumento no número de casos? Sim, a gente, como as recomendações, o COI não tem poder de restrição. Então a deliberação realizada nessa reunião agora a meio-dia foi que a gente vai solicitar ao governador uma conferência com o COI ampliado, que está o governador, tá a Assembleia, está o Ministério Público, o Tribunal de Justiça, em que possam a gente municiar com os dados dessa preocupação das autoridades sanitárias. Então, que possam tomar medidas restritivas às aglomerações, seja sociais ou seja de manifestação eleitoral. O Jorge tem uma pergunta. Doutor Oderico, antes de mais nada, boa tarde para o senhor, obrigado por atender aqui o nosso Jornal do Piauí, a TV Cidade Verde. Eu sei do tanto que vocês têm trabalhado de manhã, de tarde, de noite, reuniões, encontros, medição de índices para garantir a proteção ao estado inteiro. E evidentemente também que nós sabemos que essa decisão é uma decisão muito difícil e que exige força política, a capacidade das pessoas verem representação, então por isso que é o governador quem decide e tal. Mas se fosse hoje uma decisão técnica, eminentemente técnica, que recomendação o COI faria hoje? Qual é a principal preocupação que as autoridades, vocês, os técnicos, têm em relação àquilo que vocês estão observando no dia a dia do piauiense e que pode ser prejudicial? Boa tarde, Joel. Eu que agradeço estar aqui com você e com a TV Cidade Verde. Assim, se fosse uma decisão eminentemente técnica, a gente ia encarar cada vez mais as medidas restritivas, as medidas sociais e as manifestações eleitorais de aglomerações não poderiam acontecer. Porque o que é que a gente está vendo? Que os óbitos estão acontecendo.
não só na faixa etária acima de 70 anos, que é o maior percentual, mas se você vê o boletim diário, agora está acontecendo com adulto jovem, com 23 anos, com 40 anos, entendeu? E a transmissibilidade dessas aglomerações, que a população não está tendo respeito do isolamento social, isso nos preocupa muito quanto à questão do Covid em todo o estado, principalmente as manifestações sociais, a vida social em si e as manifestações eleitorais. Jorge, tem mais uma pergunta. Rodrigo, agora o senhor falou a respeito dessa preocupação com as mortes, mas se a gente pegar os relatórios passados, o estado do Piauí já registrou 35 mortes por dia, 37 mortes por dia. Quando a gente olha hoje para os dados, eles são bem menores. Tem dias que tem 9 mortes, agora de ontem para hoje foram 14, depois 12 mortes, está mais ou menos nesse patamar. E dá a nós a impressão, inclusive olhando para a ocupação de leitos, de que esse número na verdade, é caído. Por que a gente tem essa percepção hoje? E por que mesmo com esses números baixos, nas mortes por dia, continua o senhor com esse sinal de alerta aceso, ligado e chamando a atenção para o problema? Assim, realmente a gente tem essa curva de decréscimo, mas assim, a gente que acompanha diariamente, isso nos preocupa, porque hoje essa repercussão no aumento de mortalidade, ela vai surgir a partir de 14 dias depois dessas aglomerações. E a gente vale salientar, Joel, que os pacientes graves de UTI, eles geralmente têm uma média de permanência de 4 a 5 semanas na UTI. E isso, assim, a gente já diminuiu o número de leitos de UTI em todo o estado, em algumas regiões, principalmente na capital, para atender as outras patologias, as patologias Covid. É o alcoolismo, andando de moto, e que acontecem os acidentes que estão acontecendo em todo o estado. Teria, inclusive, que reestruturar, né? O hospital de campanha foi fechado. Agora, mudando um pouco de assunto, mas ainda tratando dessa questão da Covid-19, ontem a gente teve uma reunião importante no Ministério da Saúde, com a presença de representantes de todo o estado. Piauí estava lá também para tratar da questão da vacina para a Covid-19. O governador Wellington Dias, inclusive, já trouxe essa informação da articulação que está sendo feita para garantir essa disponibilização aqui no estado do Piauí e também nos demais estados nordestinos. A gente trouxe alguma novidade positiva desta reunião de ontem aqui para o nosso estado? Sim, foi uma reunião com o Ministério da Saúde, em que estavam todos os secretários de Estado da Federação, em que foi feito todo um planejamento, uma amostragem do que será, o Ministério da Saúde mostrou do que será um cronograma de uma possível vacinação no primeiro semestre de 2021. Falamos também do consórcio mundial de mais 180 países que vai possibilitar adquirir essa vacina, da população, da fase que está aqui no nosso país, a fase 3 de testagem, e que isso possa ser disponibilizado aqui no estado do Piauí, bem como o público-alvo que será primeiro a utilizar essa vacina, que seria os idosos acima de 70 anos e os profissionais de saúde. Quero agradecer, então, ao superintendente da Rede Média de Alta Complexidade da CESAP, Frederico Tavares, pelas informações prestadas aqui ao Jornal do Piauí. Fica o alerta, né, Joel? A gente não pode descuidar, a gente vem falando disso repetidamente, sobre as medidas de segurança que precisam ser mantidas para a gente conseguir garantir esse controle do número de casos e, principalmente, da mortalidade, que seja cada vez menor, até que a gente possa zerar de fato. Joel.